Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E com vocês, Aloísio Guigino, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade. Estamos aqui mais uma vez para darmos seguimento aos nossos encontros, onde nós conversamos a respeito dessa obra, O que é o Espiritismo. Nós estamos no primeiro capítulo, que é a Pequena Conferência Espírita, e nós estamos no segundo diálogo com aquele que foi denominado como sendo cético, né? Aquele que está aberto à argumentação, mas demonstra o desconhecimento. E nesse diálogo, então, nós estamos no tópico Elementos de Convicção, onde esse companheiro ele insiste na necessidade de aprender a codificação, aprender a doutrina dos espíritos através da presença e participação nos fenômenos mediúnicos. E Allan Kardec, então, nas suas respostas, ele diz o seguinte, que há duas coisas no espiritismo, a parte experimental das manifestações e a doutrina filosófica. Então, o espiritismo veio, então, para coordenar essas duas vertentes, dar-lhe corpo, e foi para eles como um raio de luz. É o que explica o número de adeptos que a simples leitura de O Livro dos Espíritos produziu. Então, é uma argumentação muito interessante de Kardec, porque ele mostra que, na realidade, a doutrina dos espíritos não é, essencialmente, o fenômeno. O fenômeno desperta o interesse para a necessidade do conhecimento. E a filosofia espírita é que vem, então, nos explicar aquilo que nós buscamos por ser uma doutrina consoladora e esclarecedora. E é dentro, então, dessa resposta que Kardec coloca, dentro dessa argumentação que ele nos traz, que ele diz o seguinte, respondendo à pergunta que lhe é feita pelo crítico, que diz a Kardec o seguinte, o senhor tinha razão de dizer que das mesas giratórias e falantes saiu uma doutrina filosófica, e longe estava eu de suspeitar as consequências que surgiram de um fato encarado como simples objeto de curiosidade. Agora vejo quanto é vasto o campo aberto pelo vosso sistema. Então, começa aqui o reconhecimento de que o fenômeno, na realidade, desperta e tem como consequência o surgimento desse campo, dessa filosofia que nos é trazida e diz que é o vosso sistema, dirigindo-se ele a Kardec. E Kardec, então, retruca, responde da seguinte forma, nisso vos contesto, caro senhor, dás-me subida honra atribuindo-me esse sistema quando ele não me pertence. Ele foi totalmente deduzido do ensino dos espíritos. Eu vi, observei, coordenei e procuro fazer compreender aos outros aquilo que compreendo. Esta é a parte que me cabe. Há entre o espiritismo e outros sistemas filosóficos esta diferença capital, que estes são todos obra dos homens, mais ou menos esclarecido, ao passo que naquele que me atribuís, eu não tenho o mérito da invenção de um só princípio. Então aqui Kardec, nessa colocação, ele assume uma postura que é muito interessante e que é básica
dentro da divulgação, dentro da busca do conhecimento da doutrina dos espíritos. É que a doutrina é dos espíritos. Allan Kardec, com todo o seu mérito, com todo o seu empenho, com toda a sua dedicação, ele afirma que ele observou, coordenou e procurou fazer e compreender aos outros aquilo que ele alcançou na sua compreensão, e que esta é a parte que lhe cabe. Então a gente tem hoje em dia, inclusive com essa proliferação de filosofias que se dizem espíritas, a gente adotou, certo? Não, eu sou espírita kardecista. Não existe isso. O espiritismo foi um termo criado por Allan Kardec para designar esta filosofia que veio dos espíritos. Então só existe um espiritismo. Os outros são cópias que nós não podemos dizer que sejam cópias autênticas. São apenas arremedos e uma usurpação, de certa forma, da credibilidade, certo? Da grandeza do que vem a ser o espiritismo, para dar respaldo a outras filosofias que muitas vezes se contrapõem àquilo que veio da espiritualidade como organizada por Allan Kardec. Então isso é que nós temos que ter esta atenção. Espiritismo é uma coisa só. Apenas existem aqueles que, buscando dar respaldo às suas filosofias, vamos chamar assim, denominam de espiritismo isso ou aquilo, e que na realidade não o é. Certo? Então continua Kardec. Disse a filosofia de Platão, de Descartes, de Leibniz, nunca se poderá dizer a doutrina de Allan Kardec. E isto felizmente, pois que valor pode ter um nome em assunto de tamanha gravidade. Então isso é o que Allan Kardec coloca e que vem ao encontro do que nós acabamos de relembrar aqui. Espiritismo é uma coisa só e ele tem a sua origem na revelação dos espíritos. E Allan Kardec, com todo o seu valor, ele importante porque havia necessidade de alguém que organizasse essa revelação de uma forma acessível a todos nós, como fez o nosso querido Allan Kardec. E finaliza ele então esse tópico com a seguinte colocação: o Espiritismo tem auxiliares de maior preponderância, ao lado dos quais somos simples átomos. Então ele aqui realça esta questão de que os espíritos que participaram da codificação ou do Livro dos Espíritos, eles tiveram ou são, certo, muito mais elevados do que nós que aqui estamos, e que Kardec, na sua comparação, diz como simples átomos. Então, passamos agora a um outro tópico em que Kardec analisa as sociedades espíritas. E começa esse tópico com uma pergunta do nosso companheiro, que diz o seguinte: tendes uma sociedade que se preocupa com esses estudos. Ser-me-ia possível fazer parte dela? Então ele se propõe a fazer parte de uma sociedade, certo, de um grupo que se preocupa em evoluir nesses estudos da revelação dos espíritos. E ele se propõe a fazer parte disso. E Allan Kardec diz: por ora, ainda não, porque se não há, para ser nela recebida, necessidade de ser doutor em espiritismo, há, contudo, a de ter-se sobre ele ao menos ideias mais firmes do que as vossas. Então Kardec chama a atenção que, na realidade, para que
nós possamos efetivamente fazer parte desses grupos, dessas sociedades espíritas, desses centros espíritas, como denominamos hoje em dia, nós precisamos ter algum conhecimento, certo, daquilo que é a proposta da espiritualidade. Não é que nós necessitemos, sejamos doutores em espiritismo. Nós não somos doutores em espiritismo. Nós buscamos, pelo estudo, conhecermos a proposta espírita e nela, então, nos incluirmos da melhor maneira possível. E continua Kardec: como a sociedade não deseja ser perturbada nos seus estudos, ela não admite os que lhe viriam fazer perder tempo com questões elementares, nem os que, não simpatizando com os seus princípios e convicções, lançariam a desordem no seu seio, com discussões intempestivas ou com espírito de contradição. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec, na apresentação de Aloísio Guigino. Então isso aqui nós devemos levar em conta que quando Kardec faz esta colocação, nós temos em realidade uma quantidade de sociedades espíritas ou de centros espíritas, conforme queiramos chamar, naquela época ainda numa quantidade muito reduzida. E nestas poucas opções, a inserção de algum companheiro que nada conhecesse, como é o caso desse nosso companheiro, que demonstra um grande desconhecimento da proposta que foi trazida pelos espíritos, a sua inserção nesse grupo iria trazer problema de desordem, de discussões intempestivas, de contradições, certo? Porque o não conhecimento traz essa situação até de antagonismo, né? Nós vemos isso hoje em dia, que nós temos uma sociedade espírita, né? Através desse movimento espírita, através da quantidade grande de casas espíritas, nós vemos o antagonismo e vemos inclusive um outro aspecto que não é exatamente o que nós estamos falando aqui, mas que é a adoção por desconhecimento, ou por modismos, ou por que seja, a adoção de métodos de trabalho, de condutas, de princípios que não fazem parte da doutrina dos espíritos. Nós temos no estado do Rio de Janeiro mais de 1000 casas, teoricamente, casas espíritas, mas em realidade, aquelas que seguem essencialmente os preceitos da doutrina dos espíritos, que seguem os ensinamentos dos espíritos, nós vamos reduzir isto em muito. E, inclusive, aqueles que adotam, certo, de certa forma, esses princípios da doutrina dos espíritos, mas que não compartilham, não se misturam, não participam, não divulgam intra-casas espíritas o conhecimento ou as suas possibilidades. São as casas que se isolam, e este isolamento cada vez mais pode tender a um distanciamento daquilo que Kardec nos trouxe na codificação, como sendo a doutrina ditada pelos espíritos. Então isso é muito importante que nós entendamos a necessidade, inclusive, de nós estarmos juntos nesse processo de unificação, para que através desse processo nós possamos compartilhar,
nós possamos auxiliarmos-nos, certo? Dentro das nossas possibilidades e com as nossas necessidades. E Kardec continua. É uma sociedade científica, a sociedade espírita, né? Como tantas outras que se ocupa de aprofundar os diferentes pontos da ciência espírita e procura esclarecer-se. É o centro ao qual convergem ensinos colhidos em todas as partes do mundo e onde se elaboram e coordenam questões que se relacionam com o progresso da ciência, mas não é uma escola, nem um curso de ensino elementar. Mais tarde, quando as vossas convicções estiverem fortalecidas pelo estudo, ela decidirá se vos deve admitir. Ele se refere essencialmente, no caso aqui, à Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que desenvolvia cada vez mais as suas pesquisas, sua busca do entendimento e da elaboração do restante da doutrina dos Espíritos, relembrando que a época da publicação deste livro que nós estamos aqui conversando, o que é o Espiritismo, ele tinha como proposta esclarecer pontos principais que surgiram como dúvidas quando da publicação do Livro dos Espíritos. Lembrando que na época da publicação dessa obra, o que é o Espiritismo, só existia o Livro dos Espíritos. Então, esta participação daqueles que não tinham conhecimento exato e nem logicamente, pela falta do conhecimento, não tinha uma fidelidade, certo, aos ensinamentos dos Espíritos, seria um fator perturbador para o desenvolvimento dos Espíritos. E é por isso que até hoje nós seguimos aquela orientação espírita que diz: espíritas, referindo-se àqueles que querem efetivamente abraçar, adotar e praticar a doutrina dos Espíritos. Espíritas, amai-vos e instruí-vos. Então o amor sempre precede a necessidade da instrução, mas a instrução é fundamental para que nós possamos desenvolver mais e mais este amor ao próximo e a Deus sobre todas as coisas. Então, é sempre o conhecimento que é fundamental para que nós possamos participar de uma forma produtiva nas atividades de uma sociedade espírita. Enquanto esperais, isto é, enquanto está nesse desenvolvimento, podereis assistir como visitante a uma ou duas sessões com a condição de não fazer reflexão alguma de natureza a melindrar quem quer que seja. Do contrário, eu, que vos vou apresentar, incorreria na censura de meus colegas e a porta vos seria interdita. Então, o Espiritismo, ele, na realidade, ele não busca, através dessa atitude de chamar para as reuniões, para que assistam às sessões, aqueles que não conhecem a proposta da doutrina dos Espíritos. Isto é, em outras palavras, o Espiritismo não procura fazer ou agir com proselitismo, isto é, com a conversão de ninguém. E aí, no caso, seria um processo de conversão, quando nós estaríamos aliciando, o termo seria esse, aqueles que não conhecem, para que estejam presentes a estas sessões, a essas reuniões, onde, por vezes, os fenômenos espíritas ocorrem, sem que se preocupem, como disse Kardec no tópico anterior, com a parte filosófica da doutrina. E se nós apenas nos detemos na parte experimental das manifestações, nós não estamos ali cumprindo e atendendo aquilo que a doutrina nos propõe.
Nós gostamos sempre e adotamos uma definição do que vem a ser o Espiritismo, a doutrina que veio dos Espíritos, com a seguinte colocação: é um corpo de doutrina, uma doutrina, é organizada, tem uma sequência, é racional, então é um corpo de doutrina, de alto teor filosófico. Por quê? Porque a filosofia busca nos explicar as coisas. A filosofia, ela tem como proposta sempre trazer esclarecimentos a respeito daquilo que muitas vezes nos confunde ou aquilo que muitas vezes nós temos a necessidade de melhor entender. Isto é um processo filosófico. Quando nós dizemos fulano está filosofando, fulano está fazendo colocações que buscam dar respaldo à nossa racionalidade, ao nosso entendimento. Então é um corpo de doutrina de alto teor filosófico e com o respaldo da ciência, ou melhor dizendo, com o apoio daquilo que nós conhecemos, ou seria o contrário, né? Aquilo que nós conhecemos da ciência, o nosso conhecimento, ele fortalece este corpo de doutrina, essa filosofia que nos é apresentada. Então, corpo de doutrina de alto teor filosófico, com o respaldo da ciência, e aí vem a grande proposta da doutrina dos Espíritos, com graves repercussões morais, que é a nossa transformação moral. Então essa é a proposta efetiva da doutrina dos Espíritos, é a transformação de cada um de nós e, consequentemente, a transformação da humanidade. Mas para que haja essa transformação, é necessário que nós tenhamos o entendimento da proposta espírita, que nós tenhamos o conhecimento desta filosofia que nos veio através da espiritualidade. Porque quando nós entendemos aquilo que vem a ser a proposta do Espiritismo, nós temos a motivação para adotarmos aquilo que irá gerar a nossa transformação. Quando nós temos uma informação que nós não entendemos, na realidade a nossa tendência é abandonar aquilo pela dificuldade que se apresenta com relação à nossa transformação. Nossa transformação é algo, mudança de hábitos é algo que é muito difícil. Exige uma vontade muito grande, uma perseverança muito grande. E esta vontade, esta perseverança, elas só serão alcançadas se nós tivermos o conhecimento, a percepção da necessidade e da grandeza daquilo que nós, ou a razão daquilo que nós vamos nos esforçar para mudar em cada um de nós. Então, sem esta percepção, fica muito complicado. E é isso que Kardec fala quando trata desta participação de companheiros sem conhecimento nas reuniões. Seria apenas pelo fenômeno. E o fenômeno, nós voltamos a repetir, ele é apenas um meio para chamar a nossa atenção de uma necessidade de compreender aquilo que está acontecendo. Quando nós compreendemos, o fenômeno passa a ser algo natural. Então, o fenômeno serve para chamar a nossa atenção, mas a necessidade maior é nós compreendermos a proposta da doutrina dos Espíritos. E Kardec arremata, então, com a seguinte colocação: como não faz demonstrações com o fim de satisfazer a curiosidade, o Espiritismo não faz isso, ela afasta com cuidado os curiosos. Então o Espiritismo não é algo para os curiosos, é algo para aqueles que entendem uma necessidade de desenvolver. Aqueles, pois, que supõem ir aí achar uma distração e uma espécie de espetáculo ficarão desapontados e melhor farão se lá não forem. Eis porque a doutrina dos Espíritos recusa admitir mesmo
como simples visitantes as pessoas que não conhece ou aquelas cujas disposições hostis são notórias. Então é por isso que nas reuniões mediúnicas, de um modo geral, nós não usar convidados que são neófitos, que desconhecem a doutrina. Então, meus amigos, com esta colocação, nós interrompemos por hoje essa nossa conversa, marcando já um próximo encontro na próxima semana, se Deus quiser, e Ele há de querer. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra. A Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Boa noite, meus amigos. Estamos de volta para darmos continuidade ao nosso estudo conjunto. No programa anterior, nós demos seguimento ao estudo da matéria Diferentes Ordens de Espíritos, constante do exemplar de fevereiro de 1858 da Revista Espírita. Foi estudada a 9ª classe, constante do primeiro grupo de classes, denominado Terceira Ordem, Espíritos Imperfeitos. A essa 9ª classe, Kardec denominou como sendo composta de espíritos impuros. Ressaltamos ainda uma vez que tal classificação Kardec usou com sentido meramente pedagógico. Por quê? Porque, como sempre, a gente ressalta também aqui no programa, a rigor não existem dois espíritos com um nível evolutivo absolutamente igual. É muito difícil isso. Então, toda classificação que vai separar um conjunto contínuo, então ela tem justamente uma finalidade pedagógica para facilitar o raciocínio. Daí, então, Kardec ter utilizado ordens para separar os diversos espíritos de acordo com o seu nível evolutivo, mas voltamos a dizer, com a finalidade pedagógica. Ocupemos agora da 8ª classe, também da Terceira Ordem, classe dos espíritos levianos. Vamos então ao texto correspondente da Revista Espírita de fevereiro de 1858. São ignorantes, malévolos, inconsequentes e zombeteiros. Metem-se em tudo, a tudo respondem sem preocupação da verdade. Gostam de causar pequenos aborrecimentos e pequenas alegrias, de produzir discórdias, de induzir maliciosamente em erro por mistificações e por travessuras. A esta classe pertencem os espíritos vulgarmente denominados sob os nomes de duendes, diabretes, trasgos, gnomos, e estão sob a dependência de espíritos superiores, que muitas vezes os empregam como nós os fazemos com os criados e os operários. Vamos então comentar um pouco esse trecho.
Inicialmente, fica clara a atenuação relativamente à nona classe dos problemas, digamos assim, dos caracteres de natureza inferior dos espíritos. Esses espíritos, então, da oitava classe, apesar dessas características que acabamos de ler, eles realmente têm um grau evolutivo superior ao da nona classe, que foi objeto do programa anterior. É dito que eles são ignorantes, inconsequentes e zombeteiros. Esta palavra, ignorantes, vale a pena que a gente trate com cuidado. Por quê? Porque ela não pode ser utilizada nunca, assim com um tom de diminuir a pessoa, em qualquer, mesmo no dia a dia da vida. A ignorante é aquele que ignora, aquele que ainda não entende aquilo, não compreende. Então, no caso, esses espíritos são ignorantes das leis divinas, ignorantes dos princípios ético-morais básicos, etc. Então, por eles ignorarem isso, eles atuam de maneira inconsequente, são zombeteiros, né? Tratam de maneira brincalhona coisas sérias, não é isso? Então, a pessoa faz isso por ignorância. Quando alguém compreende e sente que precisa ser sério, que precisa encarar as coisas na vida de maneira profunda, cuidadosa, e que entende que coisa séria é para tratar com seriedade, hora de brincar, tudo bem, vamos brincar, e mesmo na hora de brincar, saber como brincar. Então, quando o espírito, encarnado ou desencarnado, tem essa consciência, ou seja, se livra da ignorância de que se pode fazer as coisas de qualquer maneira, então aí ele se modifica. Também no texto lido, é mencionado que eles se metem em tudo, ou seja, são enxeridos. São enxeridos. Então, o que isso significa? Significa que esses espíritos, justamente por essa inconsequência, eles não têm aquele cuidado de só procurar e se envolver com aquilo que lhes diz respeito. Não é? Que lhes diz respeito. Então, eles a tudo respondem sem preocupação de verdade. Por quê? Se metem em uma opção de coisa. Né? Se metem onde não são chamados. E aí é evidente que quando se mete naquela coisa ali, ou é para dizer o que pensa e pelo fato de não terem um progresso espiritual significativo, vão dizer coisas sem consistência, vão falar coisa que até que não deve, ou então vão se inserir ali para brincar. Então essa característica de não ter preocupação com a verdade é uma coisa que pode causar grandes problemas, principalmente se esses espíritos se meterem, por exemplo, numa reunião mediúnica e os médiuns e os dirigentes forem pessoas crédulas, pessoas que pelo fato de o espírito se manifestar acham que o espírito sabe muita coisa e vão se deixar perturbar por um espírito que toma um médium, qualquer pergunta que se lhe faça ele responde, às vezes até responde com ênfase, só que ele não tem nenhum compromisso com a verdade, ele não tem nenhuma preocupação em falar as coisas como elas são e até, na maioria das vezes, não sabem como as coisas realmente são. Foi dito também no texto que eles promovem pequenos aborrecimentos e pequenas alegrias. Por quê? Porque não são espíritos que estão com aquele sentido da maldade, né? Eles estão ali levianamente, estão ali sem nenhum compromisso, estão de uma maneira assim largada, digamos, que tratam as coisas. Então eles normalmente nem causam grandes aborrecimentos, porque não conseguem levar adiante coisas de grande envergadura de forma errada, porque são detectados, mas ao mesmo tempo também eles causam pequenas alegrias. Por exemplo, há pessoas
que gostam muito de brincadeira. Então, um espírito zombeteiro, que vai assim num ambiente social, por exemplo, que as pessoas estão ali de brincadeira, naquele clima, e ele vai e insufla aquilo, ele está contribuindo para que aquelas pessoas estejam ali satisfeitas, rindo, brincando, tal, de pataquadas, como se costumava dizer. E isso só pode causar malefício se essas brincadeiras passarem dos limites e aí tomarem um rumo tal que possa causar até dissensões entre os participantes. Mas no instante em que isso não ocorre, é um espírito que se juntou ali àquelas pessoas que estão se divertindo, zombando, às vezes zombando uns dos outros, contando piadas de terceiros, enfim. O espírito zombeteiro, ele é como os zombeteiros encarnados. Ainda no texto é citada uma atitude que eles tomam de leviandade, que essa é mais perigosa. São as mistificações, é quando eles fingem, quando eles ficam enganando as pessoas, quando eles ficam justamente simulando coisas, e aí isso pode causar maiores malefícios, porque as criaturas podem tomar como verdade, até como orientação na vida, etc., coisas que são objeto de mistificação. O espírito está fazendo aquilo para enganar, está fazendo aquilo para se divertir, fazendo com que a criatura assuma caminhos tortuosos ou caminhos equivocados, e depois então vai ficar satisfeito porque o outro enveredou por uma direção que lhe foi induzida por um espírito mistificador desse e depois se deu mal. Então esse espírito pode realmente prejudicar muito. O texto também fala que esses espíritos fazem travessuras. Uma das travessuras que esses espíritos gostam de fazer é se valendo, por exemplo, da mediunidade, de vidência de um médium, ele aparecer para o médium com o sentido de assustá-lo. Então ele se diverte às custas de assustar o médium. Assim como há pessoas que gostam de assustar os outros encarnados, né? Nós conhecemos um rapaz médico, ele gosta de dar susto nos outros, é o jeito dele. Então às vezes ele pega um lençol, bota na cabeça, aparece de repente no escuro, a mulherada grita. Então isso é uma criança, sai correndo. O que é isso? Isso é uma travessura, né? Não deixa de ser uma leviandade. Então estaria enquadrado aqui. Mas é uma travessura, ele não está com interesse em prejudicar ninguém, está a fim de se divertir, está de pataquada, como dissemos há pouco. Então há espíritos desencarnados que fazem, são travessos, são espíritos travessos. Se pega um médium de efeitos físicos, ele derruba coisas, enfim, faz estalos em madeira, arrasta corrente para assustar o pobre do médium, ou então alguém que está perto de um médium de efeitos físicos, com o qual o espírito pode fazer esse tipo de travessura. Você está ouvindo pela Rádio Rio de Janeiro o programa Luz na Penumbra, com estudo da Revista Espírita, na apresentação de César Augusto Lourenço Filho. O texto fala em duendes, diabretes, gnomos, outros tipos de espíritos que estão dentro da lenda, digamos assim, as que a gente está vendo que não são lendas, são espíritos que realmente fazem essas coisas. Então, esses espíritos que normalmente atuam sobre fenômenos da natureza, eles agem sob a dependência de espíritos superiores. Isso é importante. Existe, inclusive, uma parte do Livro dos Espíritos que trata disso, desses espíritos que se ocupam de participar dos fenômenos da natureza, digamos assim, para que se faça sempre presente as leis físicas, químicas, etc. do planeta, as leis da matéria no planeta. Esses espíritos, eles são sempre orientados por espíritos superiores para tal mistério.
Agora, é importante que a gente ressalte, o texto não deixa isso claro, então é importante que a gente ressalte, que esses espíritos que atuam sob a orientação de espíritos superiores, eles, com isso, não deixam de dispor do livre-arbítrio, não deixam de dispor da sua capacidade de construir o seu desenvolvimento espiritual através justamente das suas decisões no bem. Vamos voltar então ao texto de Kardec no exemplar de fevereiro de 1858 da Revista Espírita, ainda falando sobre os espíritos levianos. Mais que os outros, parecem ligados à matéria e ser os principais agentes das vicissitudes dos elementos do globo, quer vivam no ar, na água, no fogo, nos corpos sólidos ou nas entranhas da terra. Muitas vezes manifestam sua presença por efeitos sensíveis, tais como pancadas, movimento, deslocamento anormal dos sólidos, agitação do ar, etc., o que lhes valeu o nome de espíritos batedores. Reconhece-se que tais fenômenos não são devidos a uma causa fortuita e natural quando têm um caráter intencional e inteligente. Todos os espíritos podem produzir esses fenômenos, mas os espíritos elevados, em geral, relegam essas atribuições aos inferiores, mais aptos para as coisas materiais que para as inteligentes. Então, nesse parágrafo, Kardec está desenvolvendo, expandindo o que ele havia dito no final do parágrafo anterior a respeito desses espíritos que têm envolvimento com a matéria. Então, esta ligação dos espíritos com a matéria não é pura e simplesmente ligação de o espírito estar fisicamente ligado à matéria. É os espíritos que estão ocupados com a matéria. Espíritos que trabalham com a matéria, vamos dizer assim, já que eles estão sob as ordens de espíritos superiores. E esses espíritos, quando se colocam, isso não é dito aqui no texto, mais adiante, ao longo dos estudos dos nossos diversos programas, nós vamos falar sobre isso. Quando esses espíritos, por exemplo, se colocam a serviço de espíritos inferiores, eles atuam na matéria de maneira complicada, de maneira perigosa, que são, por exemplo, aqueles espíritos que promovem, realizam trabalhos de magia. Então, isso realmente é essa direção totalmente equivocada da sua capacidade de agir sobre a matéria que esses espíritos dão quando ficam a serviço de espíritos superiores, evidentemente nada tem a ver com o espírito desse parágrafo no qual Kardec está justamente falando da utilização pelos espíritos superiores desses espíritos com vistas a garantir a harmonia, garantir o respeito dos fenômenos mediúnicos, melhor dizendo, os fenômenos físicos, naturais, à realidade das leis do planeta. Vale a pena nós comentarmos a respeito do que é dito por Kardec e que esses espíritos se ocupam de ar, água, fogo, corpos sólidos e com as entranhas da terra, que justamente os povos primitivos, os povos da época do paganismo, e principalmente os povos que iniciam civilizações, tipo indígenas, eles têm a tendência de, em percebendo a ação desses espíritos, em
determinando que realmente esses espíritos agem sobre as forças da natureza, tem a tendência de lhes dar um caráter de deuses. Daí, então, essas crenças serem repletas de entidades, de divindades, que, se nós compararmos essas divindades com este texto de Kardec, nós veremos que são esses tipos de espíritos que se ocupam desses fenômenos materiais e que são, então, tidos como deuses por esses povos cujo progresso intelectual e moral ainda está nos primeiros passos. Ainda no parágrafo que acabamos de ler, é mencionado por Kardec que esses espíritos realizam manifestações físicas diante de nós, os encarnados. Então, nessa interação desses tipos de espírito com os encarnados, o que acontece é que há uma tendência natural de eles se valerem, como foi dito no parágrafo, de fenômenos que afetam a sensibilidade, os sentidos das pessoas. Então, esses fenômenos, que são assim, muito, digamos, de pele, fenômenos muito de coisas físicas, objetos que são movidos, objetos que são jogados ao chão, objetos que se partem. Isso levou a Kardec a denominar esses espíritos de batedores, que batem, e que justamente esses tipos de fenômenos, chamados fenômenos físicos, deram origem nos Estados Unidos, com as irmãs Fox, ao que lá os americanos chamaram de novo espiritualismo, espiritualismo moderno. Aqueles que acompanham o programa desde o início se lembram de que num dos primeiros programas, quando nós justamente focamos o programa na introdução de Kardec à Revista Espírita, foi lembrado que no início, quando Kardec foi se voltar para os fenômenos mediúnicos em Paris, já havia cerca de 15 periódicos nos Estados Unidos da América do Norte a respeito desses fenômenos. Periódicos esses nos quais havia uma preocupação muito maior com a fenomenologia em si do que as mensagens, digamos assim, que o conteúdo ético-moral existente nas manifestações desses espíritos. Então, as irmãs Fox e Hydesville, nos Estados Unidos, elas produziam em profusão esses fenômenos e que então causou assim realmente um interesse enorme que depois se espalhou pelo mundo e então, como também já vimos em programas anteriores, chegou a época em que Kardec teve acesso a uma reunião mediúnica em que esses fenômenos aconteceram e daí por diante então é que passou a ser elaborado o trabalho de codificação da doutrina espírita. Kardec, como dissemos no programa anterior, neste exemplar da Revista Espírita de fevereiro de 1858, ele colocou nesta terceira ordem dos espíritos imperfeitos 4 classes, da 9ª à 6ª. Já no Livro dos Espíritos, colocou 5 classes, da 10ª à 6ª, sendo que esta última foi justamente a dos espíritos batedores, que obviamente foram destacados dessa 8ª classe que estamos hoje estudando, que acabamos de estudar. Então Kardec pegou esta classe dos espíritos batedores e então esse tipo de espírito batedor botou então como sendo uma outra classe no Livro dos Espíritos.
Concluindo os comentários do trecho há pouco lido, acrescentamos que todos os espíritos são capazes de produzir esses fenômenos. Os espíritos superiores se valem dos que compõem a 8ª classe, ora estudada, que são os espíritos mais afeitos a esses fenômenos com a matéria. Vamos voltar, mais uma vez, à Revista Espírita, concluindo então o texto relativo aos espíritos levianos. Em suas comunicações com os homens, sua linguagem é por vezes espirituosa e alegre, mas quase sempre sem profundeza. Apreendem os caprichos e o ridículo que exprimem em traços mordazes e satíricos. Se por vezes tomam nomes supostos, é mais por malícia que por maldade. Então, esse texto final mostra, repisa aquilo que ficou dependido das leituras anteriores, dos comentários. É que esses espíritos, eles atuam mais por malícia do que por maldade. São espíritos levianos. Não são espíritos que têm aquele prazer de fazer o mal a ninguém. Eles estão se divertindo, estão de brincadeira, eles não estão levando as coisas a sério. Então, diante de um espírito desse, a gente deve se comportar recebendo-os com carinho, com fraternidade, aliás, como deve acontecer com qualquer espírito com o qual nós interajamos, pode ser o espírito mais trevoso, temos que receber com fraternidade e procurar transmitir a esses espíritos as informações que a gente tem a respeito da pátria espiritual, que às vezes eles conhecem menos do que a gente, e a respeito, sobretudo, da necessidade imperiosa de nós despertarmos para o verdadeiro sentido da vida, vida cósmica, que é o progresso espiritual. Estamos chegando, queridos irmãos, ao final do nosso programa e adiantamos que no próximo programa nós iremos entrar no estudo da segunda ordem de espíritos na classificação de Kardec. Ou não? Não, nós ainda temos pela frente a 7ª e a 6ª classe. Nós concluímos hoje o estudo da 8ª classe, espíritos levianos. No próximo programa nós vamos nos ocupar dos espíritos pseudo-sábios, que são a 7ª classe, e os espíritos neutros, que são a 6ª classe. Até lá, um grande abraço, muita paz, muita alegria. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra,